Se você quer decorar um imóvel alugado sem precisar investir muito, eu separei aqui 10 passos simples para você aplicar na decoração da sua casa ou apartamento. Primeira dica, eu instalaria piso vinílico. Eu sei que ele não é dos mais baratos, nem dos mais bonitos, mais resistentes, mas a vantagem é que ele pode ser facilmente instalado. Inclusive tem modelos que são só clicados, né, encaixados, que podem ser instalados por cima de um piso existente. Geralmente, quando a pessoa pega um apartamento alugado, ela tem uma cerâmica, um porcelanato meio feio, e esse piso vinílico ele pode ser instalado. Ele geralmente tem 2, 3 milímetros, então ele não engrossa muito a altura do piso, e a gente não precisa recortar as portas, né? Porque uma outra alternativa seria instalar piso laminado, só que o laminado já fica geralmente com 1 centímetro e pouco ali, né? Aí o que acontece? Geralmente não tem um vão entre o piso e a porta, um vão de 1 centímetro. E aí quando a pessoa vai abrir a porta, vai arranhar o piso, então a gente precisa recortar todas as portas, geralmente quando a gente instala esse piso laminado. Por isso que o vinílico é uma alternativa que não exige quebrar, não exige muita obra, às vezes pode ser instalado em 2, 3 dias. É uma alternativa muito boa, e além de ter esse piso encaixado, que depois, caso o proprietário lá não dê carência, né, seja imóvel alugado e o proprietário não dê carência, pode simplesmente retirar esse piso também de novo sem fazer obra. Claro que o ideal é nivelar o piso, mas é uma alternativa que com certeza eu utilizaria num apartamento alugado. Em termos de cor, eu gosto muito da textura carvalho mel, que não é nem muito vermelho, nem muito amarelado, não é muito rústico, então ele fica super bem com a decoração. Segundo ponto, eu instalaria luminárias de sobrepor. As luminárias de sobrepor são facilmente instaladas e muitas podem ser inclusive direcionadas para a parede, para destacar um quadro. Tem as luminárias de piso também, só que elas ocupam um pouquinho mais espaço. Tem algumas que a gente consegue utilizar nas paredes. É interessante como os imóveis antigos às vezes tinham muitas luminárias de parede. Hoje em dia as pessoas esquecem que pode utilizar, né? Geralmente não são modelos muito caros, mas é uma alternativa para não precisar fazer gesso, para ter aquela luz mais aconchegante. Aqui em casa a gente utilizou também no teto e a gente posiciona. A gente ainda utiliza um sistema de dimerização, então dá para controlar a intensidade dessa iluminação. Se a gente quer deixar uma luz mais baixa, daqui a pouco dá para ter a mesma luz, imagina, a gente tem a mesma luz e só regular a intensidade dela. Caso vai ver um filme, ele deixa mais baixinho, caso vai fazer uma leitura, vai, sei lá, reunir os amigos, deixa um pouquinho mais forte a luz. E um cuidado é para não utilizar uma luz muito fria, principalmente se os ambientes forem integrados, né? Então um erro comum é as pessoas utilizar uma luz branca na cozinha, uma luz amarelada na sala, uma luz no corredor branca, e mistura tudo que é tipo de cor. Então eu recomendo seguir sempre para a linha mais amarelada, uns 3000 Kelvin, né, que é a descrição que vem nas lâmpadas. Uma única exceção é cozinha e escritório, que às vezes uma luz branca pode ser mais estimulante e pode, de certa forma, render mais o trabalho quando a gente tem uma luz branca. Um outro item que vai fazer uma grande diferença é utilizar tapete, né, principalmente na sala. O tapete ele serve para deixar mais aconchegante os ambientes, delimitar também os espaços, né. Geralmente é necessário deixar ali uns 20 a 30 centímetros na lateral do sofá, né, especificamente do sofá, e até acomodar algumas poltronas em volta, 2 poltronas, uma de cada lado, para que a sala de fato fique aconchegante. O comum é a pessoa deixar um tapetinho central ali, perdido, e a ideia do tapete é, inclusive, ele pode ser utilizado para esconder um piso que é feio. Então a gente vê, principalmente os apartamentos muito antigos, tinha um piso de madeira que é várias cores diferentes, né? Então, às vezes é muito escuro e às vezes tem uns desenhos que são meio estranhos e que roubam toda a decoração, assim, da casa, na minha opinião. Quem quiser pode discordar, mas quando tem um piso escuro de madeira, é interessante utilizar um tapete um pouquinho mais claro, né? Um branco, bege, off-white, e sem muita textura também, e ele vai fazer uma grande diferença, principalmente na sala. Tem a opção de utilizar no quarto, mas aí depende se no quarto tem um piso frio e depende de cada região. Aqui no sul, por exemplo, é muito mais frio, então às vezes é interessante ter um tapete do lado da cama para a pessoa já sair descalço ali. E ajuda a demarcar de novo o ambiente e deixar mais acolhedor. O quarto ponto, eu utilizaria móveis e racks soltos, sem fazer nada sob medida. A menos que você tenha um apartamento muito pequeno ou queira ficar muito tempo, não vale a pena investir no móvel sob medida em todos os ambientes, né? Porque, claro, eles são caros e muitas vezes são demorados até para montar. Aqui em casa, por exemplo, a gente comprou um rack para TV, uma cristaleira pronta
E dá para economizar até numa cabeceira, dá para utilizar, encontrar cabeceiras super bonitas e elegantes sem ter um custo excessivo, porque o custo do sob medida é um custo grande justamente pela mão de obra que é necessária, né? Precisa de desenho, precisa geralmente um arquiteto desenhar, um designer, adaptar. Então já tem 500, 600 mil modelos disponíveis na internet, só que tem que fazer essa busca. Outra vantagem, como não é sob medida, geralmente não é encaixar na parede, então não precisa retirar e depois fechar os buracos que abriu na parede. Um cuidado importante é evitar esses móveis que tem os puxadores metálicos, móveis que tem umas chapinhas muito finas. Eu evitaria também aqueles painéis que cobrem uma pequena parte da parede, que a gente vê muito em rack de TV, que ficam feios, então ou ele cobre a parede inteira ou melhor não cobrir a parede e deixar só o rack e a TV presa na parede. Então tem que evitar alguns que são muito fragilzinhos, que dão aquela aparência bem cafona e brega para casa. Eu sei que alguém vai discordar de mim, mas realmente tem modelos que são muito feios que a gente encontra, então tem que dar uma angariada. Inclusive eu deixei alguns links aqui de móveis que tem um preço acessível e que tem um design mais interessante. Quinto ponto, eu colocaria plantas para dar vida para casa. Claro, aqui em casa a gente utilizou vasos auto-irrigáveis, que não precisam regar diariamente. Geralmente dá para utilizar a água ali, deixa no recipiente, eles ficam cerca de 10 dias e tem um barbante que a própria planta vai puxando a água ali. Então é interessante porque dá para viajar, a gente às vezes viaja, vai para a praia, vai para alguma outra cidade. Aqui em casa a gente está conseguindo manter muitas plantas com esse sistema, então a gente indica, e tem os vasos bem bonitos, cretos, que a gente usa inclusive na parede aqui. E hoje em dia a reflexão que a gente faz é quem é que tem tempo para ter uma vida social, descansar, arrumar a casa, cuidar de filho, trabalhar e ainda cuidar das plantas, né? Outra coisa, plantas artificiais, eu não recomendo muito utilizar. Caso a pessoa queira utilizar, o ideal é deixar num ponto que não seja muito acessível para o olhar das pessoas. Por exemplo, numa prateleira mais alta, um pouquinho mais escondido. Quando fica muito na cara, as pessoas já vão ver que se trata de uma planta artificial. Inclusive, algumas imitam muito bem as plantas artificiais e outras ficam muito falsas, né? E acabam ainda deixando uma aparência um pouquinho brega de novo para casa. Então eu evitaria ou deixaria numa prateleira bem alta ali, acima de 2,10 metros, que geralmente são as prateleiras que utiliza na sala. O sexto ponto, toda casa precisa de alguma cor para não ficar muito fria e minimalista em excesso. Eu simplesmente não consigo entender as pessoas que têm uma casa e pinta de cinza, o piso é cinza, a parede é cinza, tudo é cinza, e ela quer daqui a pouco uma casa aconchegante. Fica uma casa muito fria e impessoal, né? Cinza e preto por tudo. Eu acho que tem que ter alguns toques de cor, e se você tem medo de pintar a casa, eu vou deixar aqui até um site que ele sugere combinações de cores, ele cria uma paleta de cores. Então o ideal é ou criar uma paleta de cores ali que combine uma cor com a outra, né? Achando o site é fácil isso, depois é só ir na loja e tentar pegar a tinta que corresponde, né? As lojas têm um leitor de tinta, então daqui a pouco tem uma foto, eles passam ali o leitor, identificam a tinta e você consegue comprar aquela cor ou aquelas cores que você está pensando. Inclusive testar na parede. É que tem ambientes que tem uma janela maior, um teto mais alto, e aí às vezes uma cor que você vê na loja, no apartamento vai ficar muito escura, porque o apartamento não pega tanta luz natural. A gente sempre, quando pega uma cartela, sugere ali, geralmente a segunda ou terceira cor da cartela, que não são cores muito escuras. Uma dica plus aqui é não utilizar cores muito saturadas ou vivas, porque elas são muito estimulantes, né? Inclusive, algumas podem aumentar o apetite. Interessante que em cozinha, às vezes, a pessoa utiliza uma cor mais azul e não uma cor vermelha ou amarela, que pode dar mais apetite. A gente vê em alguns restaurantes fast food essas cores mais quentes, porque estimulam ali o apetite da pessoa. E algumas ainda se tornam enjoativas e dificilmente servem assim para deixar a casa mais aconchegante, para curtir a família, descansar. Se for utilizar mais em acessórios até do que em paredes, coisas que podem ser facilmente alteradas até como quadros, né? Acho que é uma alternativa boa. Uma cor que a gente utiliza bastante aqui é a cor ouro branco da Souvenir, que deixa bem elegante e pode ser utilizada em ambientes que não sejam tão claros, que não tenham tanta luz natural. Então, uma cor bem boa, e se pegarem cores parecidas com essas, acredito que vão acertar, porque são cores fáceis de combinar ali na decoração. O sétimo ponto é utilizar livros de viagens. Aqui em casa, a esposa adotou essa técnica, eu adorei, porque a gente não tem uma parede com muitos quadros, pouquinhos quadros,
e poucos quadros de viagem, porque às vezes pode não ficar tão boa ali, dependendo se não for. Geralmente as pessoas usam quadros todos preto e branco. Book de viagem que a gente fez, das viagens que a gente fez do casamento, e até a gente tem um book da cachorrinha, porque sempre que vem um convidado aqui em casa, esses books ficam em cima do rack. Então sempre que vem um convidado em casa, ele pega ali, acaba olhando, acaba ficando curioso, abre o book, vai passando e acaba virando uma interação entre todos os convidados que vêm aqui. A gente faz essa interação, não é todos, mas acaba de uma forma ou outra vendo ali as viagens, vendo e dá aquela nostalgia bacana das viagens, do casamento e até do cachorrinho que a gente tem desde foto pequena até foto atual, até foto da festa junina que teve na pet do cachorrinho. Então bem bacana, uma dica que não custa caro, que é fácil e dá para fazer vários books ali, vão decorando ainda a casa, né? Ajudando a decorar a casa. O 8º ponto é escolher a cortina no tamanho certo. Nada que pior, né, que uma cortina curta, sem graça, que mais atrapalha do que ajuda na decoração. Ela serve ainda para barrar o sol, dar privacidade em relação aos vizinhos e até para deixar a sala mais escura para ver um filme, né? Então vale muito a pena, daqui a pouco tem que utilizar 2 cortinas diferentes, uma um pouquinho mais clara e mais aberta e uma mais escura para fazer um blackout ali para ver um filme, inclusive de dia, né, sem ficar aquele reflexo grande na TV. Eu sou muito fã de tecidos em linho, que são duráveis, são versáteis e não destoam muito a decoração, que eu utilizaria sempre uma cortina um tom clarinho, em linho e cobrindo de preferência a parede inteira e não só o espaço da janela. Agora o 9º item é utilizar algum elemento rústico, ou que tenha história que vai fazer diferença. Eu falei até do book, né, que a gente utiliza aqui em casa, e eu tenho que dizer que eu não sou muito fã da decoração rústica, mas alguns elementos rústicos vão fazer toda a diferença de fato. E você pode ter percebido que muitos projetos utilizam revestimentos pequenos, alguns têm algum relevo, não é aquele relevo 3D, né, que definitivamente não fica bonito, mas alguns elementos em palha, mantas mais felpudas, molduras, aqueles tipo bozerie mesmo, são opções rústicas que fazem a diferença na composição e quando bem utilizadas. Então, de novo, não são todos elementos, mas é colocar 2, 3 elementos mais rústicos. Eu gosto muito de trabalhar com esses itens que são facilmente alterados, né? Então a pessoa não enjoa e fica bonita a decoração. E por último, e um dos mais importantes, é um espelho, de preferência uma iluminação próxima à porta ou próxima a alguma janela também para refletir um pouco talvez a paisagem ou até a luz natural. Da amplitude, né, favorece muito quem está saindo de casa e precisa arrumar o visual. O ideal é que ele tenha pelo menos a largura do corpo e 1,20 m de altura, a não ser aquele espelho muito curtinho, né, que não serve nem para a pessoa só consegue ver o rosto. Se possível, incluir alguma iluminação mais discreta, não precisa destacar tanto. Com certeza vai fazer muita diferença e a pessoa vai utilizar bastante na casa. Só para lembrar, pessoal, eu deixei aqui uns links embaixo, sugestões, produtos que eu encontrei na internet, que eu achei que fazem sentido, que não são caros e que tem um design interessante e que daqui a pouco podem ajudar aí quem está pensando em decorar a sua casa. Agora me conta se esse vídeo fez sentido para você, se vocês querem a parte 2 dele. Não esquece de deixar seu like e compartilhar com alguém que está precisando dessas dicas. É isso, obrigado e até o próximo vídeo.